E como que surgiu esse seu chamado, né, esse ministério, esse dom, na verdade, né? Amém. Esse amor pela igreja perseguida. Conta pra nós, como que nasceu isso no seu coração? Quando eu até mencionei para vocês, né, que eu estive em todas as esferas da igreja, né? Me relacionei com muitas áreas, enfim. E tinha um clamor dentro de mim que eu não sabia como corresponder. E eu nem sabia que clamor era esse, que eu acho que é algo que hoje a igreja também vive muito isso, né? A gente se depara com pessoas assim. E eu tinha esse clamor, sempre amei muito missões, sempre fui muito apaixonada. Nós fizemos o seminário junto, meu esposo e eu. Assim que nós nos casamos, nós fomos pro seminário juntos. E lá eu endoidei, né? Porque abriu o horizonte, assim, para missões. E aí, depois de anos, que ele foi me falar que ele tinha medo que eu deixasse ele para ir para as nações. Ai, meu Deus. Vai levar junto? Depois de anos. Eu achava que você ia me deixar, porque tamanha era, assim, o amor, né? Que Deus colocou dentro de mim. Só que, para eu canalizar isso e ter esse entendimento até chegar na igreja perseguida, foi uma longa jornada. Foi uma jornada, assim, você ter o entendimento das ramificações da missão. Porque até então você pensa assim, missões, eu pensava, né? Missões, você vai para outro país, você larga tudo e aí você vai viver lá. E eu pensava, meu marido não tem chamado para missões. Agora eu já tenho filho, eles também não têm. E agora, o que eu faço? Então, foi uma briga interna muito grande. Muitas vezes chorando, assim, para poder entender e clamando ao Senhor, para poder entender o porquê desse clamor dentro de mim que eu não sabia qual era. Até que um dia eu descobri o que nós chamamos hoje de batismo de amor. Glória a Deus. Então foram passos dados, né? Eu comecei a me expor no assunto missões. Eu comecei a estudar sobre isso. E aí eu entendi um pouco, né? Não na totalidade, porque é um assunto vasto. Mas aí foi abrindo um leque. Foi abrindo um leque. E aí eu descobri que em Deus, né? Pela muita graça do Senhor, pela muita misericórdia do Senhor, eu fui descobrir que a igreja que sofre perseguição é um modo também de fazer missão, quando você socorre ela. E isso foi maravilhoso. E até chegar lá, como que foi isso? Porque, na verdade, a missão começa aonde? Olha, até chegar lá, eu tive que... Primeiro, né, lógico, acima de tudo, orar ao Senhor e buscar a Deus, assim, esse entendimento. E eu percebi que o Senhor foi me dando passos, né? Foi me direcionando. Uma vez eu estava assim, orando, clamando e buscando ao Senhor, e Ele disse para mim, foi audível, assim, sabe? Vocês sabem quando tem aquela sensação tão específica, quando você ouve a voz de Deus, e Ele disse para mim, procura isso na internet. Procura isso. Esse é o caminho, né? Olha que delícia. E daí ia ter um congresso de missões no Brasil, que é feito em 3 anos apenas. E foi naquele ano que o Senhor mandou eu olhar isso. Ele falou, procura isso, isso, isso. E naquele ano era o ano do congresso. Meu Deus. E aí, né, pronto, não tem jeito. E eu aqui junto, porque eu não aguento. Falou G, pra mim eu já tô chorando. E naquele ano o Senhor me deu a direção e eu fui pra lá, e pra mim foi um universo. Abriu, assim, as portas, e aquilo pra mim parecia um parque de diversão. Nossa, porque pra onde eu olhava, eu via missionários, via gente, assim, que eram inspiração pra mim. Inspiração. Eu me lembro que um jovem que estava no louvor disse assim pra mim, né? Porque parecia que era tão meu, né? Parecia que era tão meu. E ele disse assim, esses cara, com essa linguagem, né, de jovem, esses cara, eles são os nossos heróis. Porque tinha missionário de tudo
todas as nações, né? Eu me lembro de uma missionária que a gente sentou no chão, assim, para ouvi-la, depois do congresso que encerrou. A gente sentou porque a mulher tem tanta experiência. E obrigada. Eu vou fazendo assim, ó. E eu me lembro que esse rapaz disse assim, esses caras são os nossos heróis. E eu entendi o que ele estava querendo dizer. Não era questão de idolatria, mas que parece tão surreal, pessoas que deixam a sua vida e vivem uma vida tão diferenciada, né? Deixam casa, família, muitas vezes, familiares, né? E largam tudo para poder ir para o campo, ir para outros países. Gente, e é tão doideira, né? Porque você imagina, nós estamos aqui no Brasil. Imagina você largar tudo e ir para um país que você não sabe direito a cultura. Exatamente. Às vezes não sabe a língua. Então, para mim, foi surreal. Foi tremendo demais. Meu Deus do céu. Que forte, né? Muito forte.